noite. Está começando o CTV Brasil, trazendo para você as principais notícias do Brasil e do mundo, de forma clara e objetiva. Aqui você fica bem informado sobre os acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia. E no programa de hoje, vamos falar sobre os fatos mais importantes que estão movimentando o cenário nacional e internacional. A seca histórica do Rio Negro trouxe à tona um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Gravuras feitas pelos povos que habitavam a região há 2.000 anos. Nos últimos 12.000 anos, toda essa região da bacia amazônica foi ao lar de diferentes povos indígenas. Por isso, tantas marcas. De acordo com os pesquisadores, são cerca de 10.000 sítios arqueológicos na região. A maioria ainda não catalogada. São locais remotos, escondidos pela floresta. Nos últimos 12.000 anos, toda essa região da bacia amazônica foi o lar de diferentes povos indígenas. Por isso, tantas marcas. De acordo com pesquisadores, são cerca de 10.000 sítios arqueológicos na região, a maioria ainda não catalogada. São locais remotos, escondidos pela floresta. Outros já foram estudados pelos arqueólogos e podem ser visitados. A primeira peça que fez com que isso fosse constatado como um sítio arqueológico foi uma urna funerária. Também encontramos algumas panelas, machadinhas indígenas também, né? O que o tempo e os segredos da floresta costumam preservar e esconder, a seca severa como essa, a pior registrada nos últimos 120 anos, costuma trazer à tona. É o que aconteceu aqui no Parque de Lages. Com a seca extrema, as rochas que antes ficavam submersas foram surgindo, formando uma espécie de praia de pedras onde antes passava o leito do rio, até revelar uma descoberta, um tesouro arqueológico importante. São gravuras e inscrições feitas nas pedras. A descoberta aconteceu em 2010, chamando a atenção de estudiosos e pesquisadores no mundo inteiro. Um fenômeno raro que só se repete em períodos de seca extrema como esse. São figuras humanas com várias expressões que imprimem nas pedras um pouco sobre o estilo de vida dos povos da época. Elas possibilitam informação e até mesmo entender que elas funcionavam como meio de comunicação social desses grupos durante o período da pré-história. Na mesma praia de pedras, os arqueólogos encontraram vestígios de uma espécie de oficina usada para confeccionar ferramentas manuais. O uso contínuo dessa rocha para a produção de ferramentas deixou essas marcas aqui que elas persistem ao longo do tempo. O sítio arqueológico é tombado pelo patrimônio histórico. É possível chegar ao local por terra e por rio, atraindo centenas de curiosos. O grande desafio agora é evitar a depredação e manter intacto o que a natureza preservou. A gente reconhece que a melhor proteção desse sítio é quando ele está submerso, quando ele está sendo cuidado pela natureza. A natureza cuida melhor e a gente precisa aprender com ela. Nessa terça-feira, cujo dia 22, Guilherme Boulos, que é candidato a PSSOL, à Prefeitura de São Paulo, fez uma caminhada na rua 25 de março, no centro de São Paulo. E à tarde, ele respondeu a alguns eleitores. O candidato do PSOL dedicou parte da manhã a entrevistas nas rádios e TVs do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Guilherme Boulos reforçou a estratégia adotada nesta etapa da campanha, focar nos 70% dos eleitores que não votaram no atual prefeito. O nosso governo, meu e da Marta, vai ser para todos. Vai olhar, logicamente, com muito carinho para quem mais precisa, porque a desigualdade que a gente tem em São Paulo é inaceitável, é indignante, mas também vai olhar, por exemplo, para a inovação na cidade de São Paulo, que parou no tempo. Durante a tarde, o candidato fez uma caminhada por uma rua de comércio na região de Santo Amaro, na zona sul da cidade, onde foi o segundo colocado nas urnas, atrás de Ricardo Nunes. E na busca pelos votos, falou diretamente aos eleitores do candidato derrotado, Pablo Marçal.
Outra estratégia é reforçar o número certo da candidatura e evitar no segundo turno o que aconteceu no primeiro, quando 50 mil eleitores anularam o voto ao digitar 13 nas urnas, número do PT e não do PSOL. Olha, nós vamos mais e mais fortalecer o voto nos 50. Tenho certeza que esses 48 mil votos, que inclusive teriam deixado a gente em primeiro lugar no primeiro turno, né, vão vir com a gente no segundo turno, e dia 27 de outubro deste ano será o dia da mudança. Nós vamos ganhar essa eleição e vamos mudar São Paulo. No entanto, tem sido alvo de assaltos frequentes. Criminosos têm escolhido esses locais movimentados para roubar telefones celulares. A Justiça da Argentina decidiu retirar a tornozeleira eletrônica do empresário Francisco Valiente. Ele é suspeito de agredir e jogar a brasileira Emily Rodrigues do 6º andar de um prédio em Buenos Aires. Após 2 prédios recusados anteriormente, a defesa obteve uma decisão favorável. Depois de ter 2 pedidos recusados pela Justiça, a defesa de Francisco Valiente conseguiu uma decisão favorável. E o empresário suspeito de matar a jovem brasileira não vai mais precisar usar tornozeleira eletrônica. Na decisão, o juiz argumentou que não vê necessidade de manter o equipamento, que é caro para o Estado, já que Francisco tem cumprido todas as determinações judiciais. Neste mês, a Record mostrou com exclusividade uma investigação minuciosa realizada por peritos particulares, que concluíram o caso como feminicídio. A brasileira Emily Rodrigues, de 26 anos, caiu do 6º andar de um prédio em Buenos Aires em março do ano passado. A jovem participava de uma festa no apartamento de Francisco Valiente. Na época, o empresário argentino do ramo do agronegócio chegou a ser preso. Mas 20 dias depois, a Justiça Argentina alegou falta de provas e ele foi solto com a condição de usar uma tornozeleira eletrônica. A Procuradoria Nacional Penal e Correcional da Argentina se posicionou contra a retirada do dispositivo. O procurador Santiago Vismara argumentou que o uso da tornozeleira garante que as restrições judiciais sejam cumpridas e afirmou que permanece a suspeita de que Francisco teria alterado o cenário dos fatos após a queda da vítima e antes da chegada da polícia. A advogada do pai da Emily Rodrigues disse que vai recorrer da decisão. Apesar de liberado da tornozeleira, o empresário Francisco Valiente ainda tem a obrigação de ir ao tribunal a cada 15 dias. Ele também segue proibido de se aproximar de testemunhas do processo e de deixar o país. O presidente Lula chamou de grave o acidente que sofreu no sábado, dia 19, quando bateu a cabeça ao cair no banheiro da residência oficial em Brasília. O presidente Lula disse nesta segunda-feira que o acidente doméstico que sofreu foi grave, mas ainda precisará aguardar alguns dias para ver como o quadro evolui. Estou bem, sim, e tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha, foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada, disse Lula durante um telefonema com o candidato a prefeito pelo PT de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano. Segundo a imprensa, na noite de sábado, o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, a residência presidencial, e bateu a parte de trás da cabeça. Ele precisou levar pontos na nuca. Lula cancelou a viagem a Kazan para participar da cúpula dos BRICS. O evento, que reúne China, Rússia e outros países, inicia nesta terça e vai até quinta-feira. De acordo com a presidência, Lula vai participar por videoconferência. Ela resolveu nos dar uma lição de dizer o seguinte: olha, vocês cuidam corretamente de mim, ou eu não sou... Bom, o nosso Center TV acaba por aqui. Fique agora com a estreia do programa Livre com o Anthony. Boa noite e até mais. Fui!